E aí, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai ver geografia, tá certo? E hoje a gente vai abordar em geografia a questão das representações do espaço geográfico. Especificamente, a gente vai olhar para os mapas. A gente vai conhecer um pouco algumas das principais características desta representação geográfica que é, sem dúvida, a mais utilizada na geografia. Então, é preciso que a gente conheça os símbolos que os mapas vão utilizar para poder que a gente consiga compreendê-los com mais facilidade. E são importantes visto que a gente usa eles constantemente no nosso dia a dia, né? Então, para quem não lembra de mim, tá aqui, sou eu, Elton Dantas, tá certo? E a gente vai continuar. Bora lá? Pessoal, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre os mapas, que são, na verdade, representações geográficas. O que são representações geográficas? Se a gente parar para pensar, os seres humanos constantemente estão tentando fazer representações do seu cotidiano, do seu dia a dia, através de desenhos, através da escrita, através das pinturas, né? Cada um com um objetivo diferente. E o mapa é uma dessas formas que os seres humanos utilizaram de representar o que os rodeia. Nesse caso, especificamente dos mapas, o espaço geográfico. Foi utilizado no decorrer da história os mapas para diversas coisas. E foram utilizados diversos materiais no quais eles foram colocados sobre, né, que foram usados como suporte para esses mapas, né? Então a gente pode ver aqui alguns, né? O papel, o couro e um dos primeiros mapas conhecidos hoje na humanidade que foi feito na argila, né? Lá na Mesopotâmia, né? Então é tanto que segundo o que dizem os textos, né, esse mapa aí representa um rio. Né? E então a gente vai ver que existiram vários suportes e o objetivo dos mais diversos também. Então já foram utilizados para criar, ajudar nas estratégias militares, foram utilizados para demarcar áreas de caças que eram importantes, que tinham muitos animais onde os homens poderiam ir lá e caçar com mais facilidade, né? Então o mapa, e ainda hoje ele vai ser utilizado por diversas formas diferentes. E como é um trabalho que precisa de uma certa minúcia, ele vai precisar de pessoas extremamente especializadas, que foram se especializando no decorrer da história para fazer mapas cada vez melhores, não é isso? Então, para a gente ver isso, a gente pode comparar aqui esses dois mapas que eu separei, do mesmo local, né, só que de períodos diferentes. Se a gente observar algumas... o contorno desses mapas, né, você vai ver que o contorno deles é diferente. É diferente porque as técnicas que eles tinham eram diferentes dos períodos, né? A tecnologia que eles tinham para produzir cada um desses mapas foram tecnologias diferentes. E a gente consegue ver, só no olhar a gente já percebe isso. Óbvio que a gente sabe que esse daqui é o que vai ter as características, né, as mais aproximadas do real, né, vai ter uma simetria, né, uma relação com a realidade melhor por causa do período, né? Esse daqui, se a gente pensar no mapa 1, né, esse mapa aqui, ele vai utilizar satélites, vai ter técnicas de cálculos muito mais avançadas e o próprio conhecimento dessa região aqui conhecida como América já vai ser bem maior, diferente desse período aqui, né, que provavelmente foi no século XV aqui ou século XVI que foi construído que foi produzido esse mapa. Acho que provavelmente século XVI foi produzido esse mapa, mas que havia um desconhecimento desse novo continente, assim, de formas gerais, né? E foram aos poucos tentando construir esse mapa. E esse mapa aqui é considerado um mapa com até bastante capricho, né? Bem confiável. Porém, né, a gente olhando de hoje, a gente vê
que não é bem assim, né? Não é tão bem feito. É bem feito, mas não tão bem feito como os de hoje. E lembrar que o mapa, né? Aí anotem esse conceito aí, nada mais é do que uma representação em escala reduzida de um lugar qualquer num plano, como uma folha ou papel. Então, quando você tenta representar um lugar num plano, normalmente num plano, que a gente também tem como representar num globo, né, que são os mapas, os globos terrestres, né, a gente pode mais ou menos considerar um mapa, mas no geral a gente vai ter eles em plano, né, que esse é o conceito de mapa. E aí a gente vai ver que ele é uma escala reduzida. Só essa questão de reduzir a escala já tira a precisão do mapa, né? Claro que ele ainda vai manter determinadas precisões, mas essa redução retira. Outra coisa que também tira a precisão do mapa é o fato da gente representar ele num plano, visto que a Terra é redonda, né? É esférica, né? Então, sendo essa Terra esférica, quando você tenta esticar ela, ela vai apresentar certas falhas quando você tentar colocar ela no ângulo quadrado, né? E isso vai criando determinadas imprecisões. Por muito tempo, isso gerou possibilidade de você, através do mapa, desconstruir certas regiões. Então, a Europa, né? Sempre tentam colocar a Europa mais para o centro, criam uma desproporção, deixando a Europa maior do que ela realmente é, encolhendo os países da América do Sul, né, como os países do Sul, né, como os países que estão na América do Sul e os países que estão na África, né, encolhendo eles para dar uma impressão de que os países do Norte, né, por terem uma dominância econômica e política no mundo atual, parecerem maior, né, assim, para quem olha de cara e sempre e sempre se apresentarem mais no centro, né? E aí, para a produção do mapa, a gente vai ter a chamada cartografia, né? E aí, para essa produção, a gente vai precisar de pessoas extremamente especializadas e cada vez mais tecnologia. Cálculos, né, como a gente pode ver aqui, para conseguir calcular distâncias em planos, em terrenos que não são planos, né? Tecnologias como ferramentas para poder ter mais precisão nessa medida, né? Além de conhecimento da área, né? A pessoa tem que visitar a região, né? Ainda hoje a gente tem regiões que são pouco visitadas, a gente conhece mais só pela foto dos satélites, né? E em compensação a gente tem situações como o Google Earth, né? Ou Google Terra, né? Google Mapas, onde a pessoa vai lá e a gente vai ter aquela ferramentinha do Google Street View, né? Que é ver a rua, que esse carinha aqui vai possibilitar que a gente, além de ter aquela visão panorâmica de cima, né, dos mapas, você também pode descer na rua e praticamente olhar através de fotos como é que é o ambiente daquela região, né? Então os mapas estão cada vez mais tecnológicos. Sempre não esqueçam aí de anotar e relembrar desse conceitozinho do que é a cartografia, né? Porque é um conceito importante e ver, né, todas essas coisas que são necessárias para poder construir esses mapas atuais e também os antigos, né? Algumas características desse mapa, né? Primeiro, ele pode trazer diversas situações, né? Esse aqui, por exemplo, esse mapa aqui, por exemplo, está trazendo as ruas, né? E ele vai ter aqui sempre em todo o mapa um guiazinho, né? Para explicar qual é a localização, para que lado é o norte, para que lado é o sul, para que a gente não tenha confusão. Se você não tiver esse símbolo, né, a roda dos ventos, para marcar isso, fica mais difícil. Normalmente a gente tenta sempre, por padrão, tá em cima o norte, embaixo o sul, à direita o leste e à esquerda o oeste. Porém, como a gente vê nesse mapa aqui, o posicionamento
da Rosa dos Ventos mostra que o norte vai estar em outra posição. E a gente pode perceber isso também pelo nome, né, dos locais, né? A gente vai ter aqui o eixo rodoviário norte e o eixo rodoviário sul, que mostra que essa posição da Rosa dos Ventos ela é muito interessante. Normalmente essa Rosa dos Ventos vai ser encontrada aí pequenininha no cantinho do mapa, né? Então, às vezes ela não é encontrada completa, só alguma parte, né? Só essa partezinha aqui, às vezes mostrando para que lado é o norte, né? E às vezes só sem apresentar os pontos colaterais, né? Só os pontos cardeais mesmo, que são norte, sul, leste e oeste. Aí a gente vai apresentar aqui alguns elementos do mapa, né? A gente vai ter as legendas, né? Então, quando a gente olha para esse mapa aqui, normalmente a gente vai ter embaixo aqui as legendas, né? E elas vão nos ajudar a entender esse mapa. Eu particularmente gosto de olhar primeiro para isso aqui, que eu já vou dizer o que é, e depois olho logo para as legendas, né? São importantes porque fazem a gente entender do que esse mapa está falando, né? Então, se eu olhar para cá, essa parte verde, vou saber que essa parte verde vai estar representando a floresta amazônica, né? Então, toda essa região aqui vai ser de floresta amazônica. Se eu olhar para essa parte aqui bege, a gente vai ter que ela está representando a caatinga. Então, toda essa parte aqui de cor bege vai ser a caatinga. E assim sucessivamente, Pantanal de azul, né? Marrom, cerrado, esse verde musgo, a gente vai ter aqui a Mata Atlântica, né? E os pampas de amarelo. Então, as legendas elas vão servir para fazer com que a gente consiga identificar com maior facilidade os elementos as informações que o mapa traz para a gente, né? A gente vai ter também a fonte. Nesse mapa aqui especificamente a gente não tem a fonte. O que é a fonte? Vai ser o instituto ou a pessoa ou o local onde esse mapa está tirando as informações, né? Então, para dizer que aqui é a Amazônia, a floresta amazônica, ele teve que estudar em algum ambiente, algum cientista teve que fazer essa pesquisa, né? Então, a fonte vai representar de que pesquisa esse mapa foi produzido, né? A gente vai ter também a orientação, que aí sim, aquela rosazinha dos ventos que eu já tinha dito, né? Tá aqui ela, né? Então ela nos ajuda a localizar os pontos cardeais desse mapa. Então a gente vai ter para cima, no caso desse mapa aqui, para cima o norte, para baixo o sul, para a esquerda o oeste, para a direita o leste, como normalmente é representado, né? Esses mapas. A gente vai ter também as escalas, né? Tá aqui, deixa eu mostrar aqui, que vai dizer qual é a proporção desse mapa, né? Quantos centímetros, por exemplo, esse aqui, a cada 1 centímetro a gente vai ter 444 quilômetros, ou seja, se eu pegar uma réguazinha aqui e medir 1 centímetro, vai representar 445 quilômetros, né? Então, se eu quiser saber, às vezes não tão precisamente, mas saber uma distância aproximada, eu posso pegar uma régua, medir lá no mapa, medir aqui no mapa, né? E saber quanto aproximadamente essa distância, fazendo esse cálculozinho e olhando aqui para a escala, né? E a gente vai ter também o título, né? O título vai dizer do que é que fala esse mapa. Esse daqui, por exemplo, fala sobre os biomas brasileiros. Então a gente identifica logo de cara, né? Como eu disse, é a primeira coisa que eu olho, chego e vejo, ó, do que esse mapa se trata, dos biomas brasileiros. Pode falar de outras coisas, como as rodovias, como os relevos. Então o título ele vai nos dar de cara logo essa informação. Então esses daí são alguns dos elementos dos mapas, né? Outra coisa que a gente vai ter no mapa são as chamadas convenções cartográficas, né? Ou seja, as convenções cartográficas. O que são essas convenções cartográficas? Elas vão trazer símbolos universais, ou seja, qualquer pessoa no mundo vai conseguir identificar esses símbolos caso conheçam, porque elas foram escolhidas no mundo todo para representar especificamente isso, né? Então aqui a gente tem alguns desses símbolos, né? Então a gente tem aqui, quando a gente tiver esse tracinho aqui, essa linhazinha tracejada,
com um pontinhozinho aqui no final, a gente vai ter nascentes dos rios, né? E aqui vai ser a nascente. Quando a gente tiver essa linhazinha pontilhada, a gente vai ter os córregos, né? E assim sucessivamente, edificações, quando a gente tiver esse símbolo aqui, ruínas, quando a gente tiver esse símbolo, lagos, quando tiver esse símbolo aqui, e quando for esse, com essas linhazinhas azuis, a gente vai ter áreas alagadas, e assim sucessivamente. Aí eu trouxe o exemplo aqui desse mapa, né, onde ele traz uma legenda, né? Normalmente, apesar de ser conhecidas internacionalmente, vão ser conhecidas especificamente só por quem estuda isso, né? No geral, então eles sempre trazem a legendazinha aqui para ajudar, mas a gente vê que os símbolos são praticamente os mesmos, né? A gente vai ter aqui a rodovia, que é essa linhazinha vermelha sem estar tracejada, que é o mesmo símbolo aqui, né? Então, se a gente olhar as representações, elas continuam a mesma, porque foram convencionadas para serem essas em todo lugar. Pessoal, no geral é isso. Vou colocar aí para vocês, junto da videoaula, os exercícios, né, que vocês precisam fazer. E muito obrigado. Foi um prazer. Se cuidem aí com essa questão do coronavírus. Tomem cuidado, fiquem em casa, lavem bem as mãos. E valeu. Qualquer coisa, sabem que é só me procurar aí pelas plataformas, pelas redes sociais, que eu estou aí à disposição para ajudar vocês. Valeu!